Paz do Senhor, amados irmãos, nessa quinta-feira estamos juntos para meditar no Evangelho de Mateus. Nos encontramos no capítulo 5, no Sermão do Monte. Na semana passada vimos como nosso Senhor Jesus falou sobre adultério e divórcio, e realmente é um tema, além de muito atual, há muita coisa para se falar a respeito do assunto, e claro, eu não consegui falar tudo em 50 minutos. Então eu gostaria hoje de dar uma continuidade, falar alguns pontos sobre o divórcio que eu não falei, que é um tema polêmico, há dúvidas, e claro, quando vemos no ensinamento do nosso Senhor Jesus, vemos um ponto ali, os discípulos estão ao redor do nosso Senhor, eles têm uma teologia, que é a teologia do momento, de Hillel, que diz que você poderia se divorciar por qualquer motivo da sua esposa, e essa é a doutrina, essa é a teologia que rege a nação de Israel naquele momento. A maioria das pessoas achavam assim, e quando nós lemos hoje o capítulo 19, você vai ver a visão justamente dos discípulos. Mas ao mesmo tempo, nós vamos encontrar alguns anos para frente a igreja entre os gentios. Então, nós vamos ver casamentos mistos, por exemplo, um casamento entre um cristão e um não cristão. E como é que fica isso? E se o cristão não quiser, se o cristão quiser viver com o não cristão, mas o não cristão não quiser viver, como é que faz? Como é que resolve? A pessoa vai ficar presa a essa situação? Enfim, então existem outros textos que completam essa verdade que o nosso Senhor Jesus falou. Geralmente a verdade sobre um princípio bíblico, uma doutrina bíblica, ela não se encontra em um único texto. Os textos vão se completando, e esse é o maravilhoso das Escrituras, é que autores diferentes, em lugares diferentes, em continentes diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes, estão falando do mesmo assunto sem se contradizer. Ao contrário, eles complementam a verdade que já foi dita anteriormente. Então Paulo, de maneira nenhuma, quando vai falar desse assunto, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai contradizer o nosso Senhor, de maneira alguma. Ele vai completar a verdade. Então o fascínio das Escrituras, na sua inspiração, na soberania de Deus, diz respeito também a isso. Lembra, o mundo daquela época tem uma teologia dentro da nação de Israel, que diz que você pode divorciar por qualquer motivo e causa e a qualquer momento. Se a sua esposa te ofereceu um prato de comida e ele estava fora do seu sabor, salgado demais, você já não estava muito afim dessa mulher, então você poderia mandar ela embora e se divorciar dela. Então a mulher, ela ficava num estado de medo e vulnerabilidade contínua. Por isso que aí, como John Piper vai falar, a lei, ela veio como uma represa. A gente não tem essa imagem aqui, mas nos Estados Unidos tem, e também na Europa, os diques construídos por castor. É uma represazinha feita de madeira. A água vai passando por ali por cima, mas ele constrói aquilo de madeira e retém, ele mora ali dentro, ele faz um bolsão de ar ali dentro e mora ali. Então esse dique, né, essa represa, essa barreira, ela diminui o fluxo do rio. O rio continua correndo, mas em um fluxo muito mais suave. A lei é isso. Por que Deus deu o divórcio? Porque há um rio de pecado, de inundação violento correndo, e as mulheres viviam apavoradas com medo de que seu marido a qualquer momento jogasse ela fora, mandasse ela embora. E ela ia morar onde? Ela viver do quê? A mulher geralmente naquele momento era analfabeta, a única coisa que conseguia fazer era o trabalho de casa, ser mãe, enfim. O que essa mulher vai fazer? Ela ia mendigar na rua, ou ela ia respigar, por exemplo, como Ruth fez, né? Vai respigar a colheita, ou muitas entravam na prostituição, porque não tem o que fazer, não tem como ganhar a vida. E muitas vezes se voltasse para a casa do pai, o pai não aceitava. Enfim, então uma situação muito complicada. Quando Deus dá o divórcio é justamente para regulamentar. Você não pode divorciar, e aí Jesus afirma no texto, no capítulo 5, que nós nos encontramos, a não ser por relação sexual ilícita, se essa mulher cometer adultério.
Então, sem isso, você não pode divorciar da sua mulher. Você não pode, porque você se encheu da cara dela, mandar ela embora, ok? Então, isso traz uma segurança para a mulher, protege, é sempre visando o lado mais fraco da vítima, né? A Bíblia sempre está de olho nesse ponto. A lei sempre está olhando, Deus sempre está olhando para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que são o ponto mais fraco na situação, ok? Então, a Bíblia sempre está protegendo a mulher, o órfão, a viúva, o estrangeiro, ok? A Bíblia sempre está protegendo essas pessoas que numa sociedade machista como aquela, estava massacrando essas mulheres. Mas tampouco o feminismo é algo bom, nenhum e nenhum outro, ok? Nenhum e nenhum outro. O empoderamento masculino ou o empoderamento feminino, eles são autodestrutivos e nada disso é bíblico. Na realidade, uma resposta pecaminosa à situação que nós vivemos. E de outro lado, você tem uma sociedade greco-romana, né, que é extremamente imoral. Então, quando o texto sagrado do Novo Testamento vai falar sobre o divórcio, ele está considerando os dois ambientes. Nos evangelhos considera-se esse lado religioso, liberal, onde você pode divorciar por qualquer motivo e causa, e o outro, que são as epístolas de Paulo e os outros textos do Novo Testamento, visam essa questão da imoralidade, ok? Dessa permissividade, de um mundo atolado na imoralidade, que o homem casado, ele poderia ter relações homossexuais, e a maioria dos gregos já tinham, os romanos também entraram nesse viés, e tinham amantes, iam para o prostíbulo, relacionavam-se sexualmente com todos os escravos da casa, sejam homens ou mulheres. As mulheres casadas, depois que tinham seus primeiros filhos e deixavam o herdeiro, também se envolviam com amantes. Então, veja, é um ambiente extremamente imoral. Então, você tem dois lados aqui da balança. Você tem uma religiosidade permissiva entre os judeus, e aqui você tem uma imoralidade crassa entre os gentios. E é mais ou menos o mesmo ambiente que nós vivemos hoje. Nós temos hoje quantos escândalos, principalmente de pastores que têm abandonado suas esposas, que têm caído em adultério, deixado o lar para poder se engraçar e casar com outras mulheres, ou são pegos em adultério. Então a gente tem de um lado algo terrível. Um casal que eu conheço, falando sobre essa questão, diz que na igreja onde o pai é pastor, e um dos fundadores dessa igreja, o pastor presidente dessa igreja, que era um homem de meia idade, bem mais novo, mas de meia idade já, estava esperando as eleições acabarem para poder, depois das eleições, se divorciar da sua mulher. E quando ele fez isso, esse casal disse para mim que foi uma enxurrada de pastores e membros divorciando da sua esposa. E um amigo também que trabalha e chegou a trabalhar nessa casa, ouviu da própria boca desse homem que se diz pastor, né, essa expressão: não, eu estou só esperando essa eleição acabar para me divorciar da minha mulher. E assim foi uma enxurrada de gente, de pastores, de líderes da igreja e dos membros mesmo, que seguiram essa tônica. Então, de um lado você tem essa atitude pecaminosa, errada, onde dentro das igrejas evangélicas no Brasil, casos de divórcio, de imoralidade se espalham e se publicam cada vez mais. E do outro lado nós temos uma sociedade que é uma das sociedades mais pornográficas do mundo. Ok? Para você ter uma ideia, algumas pesquisas mostram que são os brasileiros e que algum dos povos que mais acessa sites pornográficos do mundo. Também falando especificamente das mulheres, porque a gente pensa que isso é um problema de homens, mas falando especificamente da questão das mulheres, com essa questão da pornografia, as mulheres brasileiras são uma das mulheres que mais acessam sites pornográficos no mundo. Então veja, isso está crescendo na nossa sociedade, tomando proporções epidêmicas. E a Bíblia está nos dizendo: olha, se alguém olhar com uma mulher
ou se olhar com intenção impura no seu coração, já adulterou. Então veja, arranca o teu olho. Se o teu olho direito te faz tropeçar, você arranca e lança de ti, porque é melhor você estar sem esse olho e ir seu corpo inteiro para a glória e você participar da vida eterna, do que tendo o seu corpo perfeito, ir todo o seu corpo lançado para o inferno. Então os pornográficos não herdarão o reino de Deus. E quem disse isso foi o dono do reino, é aquele que é o rei dos reis que está dizendo. E ele novamente repete para você não ter dúvida: se teu pé direito, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca, lança de ti, porque é melhor que você fique sem um dos seus membros do que vá todo o seu corpo para o inferno. Então a pornografia é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6. Então, nós precisamos olhar a santidade de Deus diante dessa questão, tanto da imoralidade quanto do divórcio. E aí, então, nós temos o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que o nosso Senhor Jesus, então, vai falar, é questionado sobre essa questão do divórcio. Versículo 3, alguns fariseus se aproximavam de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a teologia da escola de Hillel. Pode divorciar por qualquer motivo, está vendo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse que por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Veja a cabeça dos discípulos, estão totalmente envolvidos. E aqui, de boa maneira, você, meu amado irmão, como um discípulo de Cristo Jesus, você é confrontado com o conceito teológico que muitas vezes você tem, a ideia do mundo, da cultura que você tem diante da palavra de Deus. O que os fariseus fazem é tomar o texto de Deuteronômio, capítulo 24, que diz que você deveria divorciar da sua mulher, se achasse nela alguma coisa indecente aí, ou uma questão imoral, ou que ela não era virgem, enfim, existem algumas coisas que eu falei no vídeo passado. Então eles pegam isso e colocam a toda a situação, e agora eles usam o capítulo 24, mas Jesus arremete aí ao capítulo 2 de Gênesis, quando Deus criou o homem. Por isso que o texto diz desde o princípio, mas não foi assim desde o princípio. Então o que o nosso Senhor está mostrando é que o casamento cristão, o casamento dos discípulos, deve ter como parâmetro aquilo que é desde o princípio, porque quando Deus cria Adão e Eva, e Adão e Eva são a última parte da criação, e quando Deus os cria um para o outro, Deus os cria para o casamento. O casamento é a última criação de Deus, porque ao criar uma mulher, Ele já os une em uma só pessoa. Então o casamento faz parte dessa criação de Deus antes do pecado. Então a sua visão do casamento precisa ser essa, daquilo que é perfeito, daquilo que é o ideal, daquilo que é o princípio de Deus antes do pecado. O divórcio veio para normatizar os abusos que as pessoas estavam fazendo e também direcionar aí para que não houvesse não apenas abusos, mas também as vítimas não sofressem tanto com essa situação. Então Deus está regulamentando aí como um dique, como o John Piper disse, né? Aquela represazinha, para
para que o rio saia arrebentando de pecado, saia arrebentando tudo. Então, o que nós vemos, amados irmãos, é que o divórcio é algo que não é o plano ideal de Deus para o casamento, é inevitável por causa da queda do pecado. Então, diante de um mundo caído, diante de um mundo, de um ser humano caído, que ama o pecado, ama as trevas e não a luz, como disse Jesus, nós temos aí esse parâmetro, mas os discípulos de Jesus devem viver como no Éden, ok? Esse casamento ideal, uma só carne, uma só pessoa, fidelidade, companheirismo, amizade, reciprocidade, respeito, né? O olhar o outro de forma igual, sem machismo ou feminismo, mas os dois, uma só pessoa, olhando nos olhos um do outro, ninguém superior a ninguém. Tudo isso é fruto da queda, tudo isso é fruto da queda, e é justamente isso que destrói o casamento, é esse tipo de domínio, de controle que o homem quer exercer sobre a mulher, ou a mulher sobre o homem, e a pornografia. Todos esses elementos são altamente destrutivos, e não é apenas nesse texto que Deus se volta para o Gênesis. Quando você vai ver lá em Malaquias, no capítulo 2, você vai ver que Deus está reprimindo, está condenando aqueles que voltarem. Vai ser o próximo livro do nosso devocional. Nós estamos em Zacarias, depois vamos para Malaquias, e faltam mais ou menos uns 400 anos antes da vinda de Jesus, em Malaquias. E ali o que os sacerdotes estão fazendo? Eles estão abandonando suas esposas para casar com outras mulheres. E aí então Deus no capítulo 2 vai dizer justamente isso para eles, ok? Eles choram, eles jejuam, eles oram e Deus não responde. E aí está no versículo 14 dizendo: e perguntais, por que o Senhor não responde? E Deus está dizendo, porque Deus não responde às suas orações, os seus jejuns, as suas súplicas, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O próprio Deus foi testemunha desse casamento. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, e você está sendo desleal a essa mulher, a tua mulher da tua aliança. Então, nós vemos aqui como o adultério, o divórcio, eles são altamente destrutivos. Essa imagem da aliança, essa palavra bereti do hebraico, quer dizer, aliança quer dizer cortar, bereti. Você pegava um animal, cortava o animal em duas partes, e quem estava fazendo a aliança passava entre essas partes no meio do sangue ali, dizendo: se eu ou você descumprirmos essa aliança, quebrarmos essa aliança, que aconteça comigo, se eu quebrar essa aliança, o que aconteceu com esse animal, ou seja, morto e dividido no meio. Isso é aliança. Aliança quer dizer a vida inteira, até que a morte os separe. O que Deus uniu não separe o homem. A ideia da aliança é essa, ok? E aí então eles estão quebrando a aliança, e claro, se eles estão quebrando essa aliança, não espere bênção. Então essa ideia de que não, eu já não gosto da minha mulher, então se é só por relação sexual ilícita que eu posso divorciar, então eu vou adulterar, e aí então eu separo dela e vou viver minha vida. Mas olha o que acontece com essa pessoa. Essa pessoa vai receber da parte de Deus juízo da parte do Senhor, da glória. Não espere bênção no adultério, não há felicidade, não há bênção de Deus no adultério, meu amado irmão. Então você precisa ser fiel, e olha só o que acontece: não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e por que só um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Aí ele está lembrando lá de Gênesis 2, o próprio Deus está citando o texto de Gênesis capítulo 2, mesma coisa que o nosso Senhor Jesus fez desde o princípio. Malaquias faz a mesma coisa, se arremete para Gênesis capítulo 2. Esse é o ideal de Deus, portanto, e aí está a palavra de Deus: ele fez um só, cuide do seu casamento, portanto, cuidar de nós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia, abomina, não abençoa
divórcio é uma violência, o adultério é uma violência. Não espere de Deus bênçãos, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Não sejais infiéis. Então, meu amado irmão, você precisa estar com esse texto na sua cabeça. Esse texto precisa estar dentro da sua cabeça e entender que Deus não abençoa. O próprio texto do capítulo 2 de Malaquias, depois dê uma olhada, você vai ver que Deus vai jogar os excrementos, as fezes dos animais lá do sacrifício. Deus vai jogar essas fezes, vai jogar na cara, no corpo, no rosto desses sacerdotes que estão tendo essa atitude. E as bênçãos que eles abençoam o povo, Deus amaldiçoa as bênçãos que eles estão dando. Então é inadmissível, queridos, que alguém que tenha cometido adultério permaneça, ou divorciada permaneça no ministério. É isso que o texto significa quando diz marido de uma só mulher. Isso é, esse homem não pode, ele precisa ser um exemplo, sua vida, seu casamento precisa ser um exemplo de um casamento cristão, de um casamento verdadeiramente cristão. Então, aqui está o ponto em que Deus traz esse texto, traz esse princípio. Andreas Kronenberg também diz a mesma coisa naquele livro Deus, Casamento e Família. Ele vai dizer a mesma coisa sobre o marido de uma só mulher. Então é inadmissível esse tipo de atitude, infelizmente tão aceita no nosso país. Homens que estão no 5º casamento aí, que se dizem pastores, continuam pastoreando, caem em adultério, troca de mulher e continuam nisso tudo. Então ele perde não a salvação, a não ser que ele não seja um cristão, e isso é muito possível, que essa vida de moralidade não indica salvação. Se não há santificação, não houve eleição, não houve salvação. Nós somos eleitos para a santificação. O fruto da eleição, da salvação é a santificação. Então, não que essa pessoa, ao cair em adultério ou alguma coisa assim, tenha perdido a salvação. Não é isso. Mas ele perde a capacidade moral de ser um exemplo. Como é que ele vai cuidar das famílias da igreja? E a igreja é formada de famílias, sendo que a própria família dele não funcionou. É isso que Paulo vai dizer, que governe primeiro bem a sua própria casa. A pergunta retórica: como, se ele não governa bem a sua casa, ele vai governar a igreja de Deus? Então isso é impossível. Essa questão do divórcio é algo muito importante. Raramente, infelizmente, pessoas e pastores vão estar pregando sobre isso diante dessa perspectiva. Infelizmente, é por isso que você tem tanta gente aí que continua no ministério, vivendo uma vida de adultério, divorciado, lendo os pais da igreja. Num comentário de toda a Bíblia dos pais da igreja, mais de 16 mil páginas esse comentário, infelizmente está em espanhol, não tem em português, mas esse texto aí de 1 Timóteo, nenhum deles admite um pastor que tenha se divorciado ou caído em adultério. Nenhum. Inclusive a Igreja de Cristo nos Estados Unidos tem o mesmo parecer. Então a gente precisa realmente ter cuidado, como o texto diz: cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a sua esposa. Não há bênção no divórcio, não há a bênção de Deus em nada disso. E o que precisamos também, como o texto sagrado nos diz, do exemplo de Jó. Eu acho lindo esse texto de Jó, capítulo 31. É extraordinário esse texto, porque Jó, diante daquele conflito todo, de ter sido, de estar naquela tribulação toda, doente, tudo, os amigos, entre aspas, confrontando a vida dele para ver se acha algum tipo de pecado, para explicar o porquê ele está naquela situação tão terrível que ele se encontra. Obviamente não poderia faltar um texto que falasse da questão de moralidade sexual. Fala da justiça, se você abandona o pobre, a viúva, mas com certeza teria que ter um texto que fala dessa questão da imoralidade sexual. E olha como esse texto
expressa a defesa de Jó. Que coisa linda! Jó diz no capítulo 31, versículo 1, diz assim: e essa deve ser a minha, a sua atitude, meu amado irmão: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a recompensa que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal, que fica cobiçando as moças? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou os meus pés se apressaram à traição, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos têm manchas morais, que outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração se abriu para outra mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa amou o cereal de outro homem, e que outros homens durmam com a minha esposa, pois fazê-lo seria adultério, perversão que merece julgamento. Isso é um fogo, o que é o adultério? Isso é um fogo que destrói até o inferno. Terei extirpado tudo que ganhei. Que atitude extraordinária! Meus irmãos, aí aqui Deus nos chama até a mesma atitude de Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, e é justamente o que o nosso Senhor Jesus está falando, porque todo divórcio começa, meu irmão, na pornografia, na imaginação, no olhar, no cobiçar. E aqui Jó está dizendo: eu fiz uma aliança com os meus olhos, e é isso que precisamos fazer. E ele vai dizer que não há bênção em Deus, pelo contrário, a retribuição de Deus seria um mal terrível para mim. E ele mesmo coloca sobre si essa imprecação, essa maldição: que outro coma os cereais, que a minha mulher deite com outros homens. Que coisa terrível! Mas é tudo que o adultério produz. É tudo que o divórcio produz: imoralidade sobre imoralidade, sobre imoralidade, sobre imoralidade. Então, que você faça essa aliança com o Senhor da glória, com seus olhos. Cuide da sua vida, do seu casamento. Procure ajuda com relação a essa questão da pornografia, que cresce, que escraviza, que vicia, mais do que drogas, mais do que cocaína. A imoralidade, a pornografia é extremamente viciante. Então, você procure ajuda, procure a minha ajuda, para que eu possa de alguma maneira te orar com você, conversarmos e batalharmos em direção à sua vitória sobre toda e qualquer pornografia. Que você que ainda não casou possa ter uma visão bíblica sobre o casamento, uma visão cristã do casamento, e fazendo desde sempre uma aliança com os seus olhos. Você jovem, você adolescente, você que é adulto e ainda não casou, que você faça uma aliança com os seus olhos, que você, meu amado irmão, permaneça firme na santificação do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas eu gostaria de finalizar também essa questão do divórcio, falando daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo está falando do divórcio, e aí então, esses conflitos, que não haviam naquele momento que o nosso Senhor está pronunciando o Sermão do Monte, mas que foram conflitos que existiram dentro da igreja, e infelizmente até hoje existem, e parece que sempre vai existir casamentos em que um dos cônjuges se converte e o outro não. Então como é que a gente faz com tudo isso? A primeira atitude, capítulo 7 de 1 Coríntios, é: não se separe. Se aquele que não é cristão
ele quer conviver casado direitinho com o cristão, não se separe. O cristão, ou seja, o homem ou a mulher cristã, santifica o cônjuge que não é cristão. Os seus filhos, diz o texto sagrado, são santos diante do Senhor. Então veja que aí a santificação do cristão é maior, mais poderosa do que a própria vida ainda não regenerada do seu cônjuge. Mas o texto vai dizer aí então, no versículo 12: aos outros digo eu, não o Senhor. Quando Paulo diz essa frase, isso diz digo eu e não o Senhor, não é que ele está se colocando acima de Cristo ou está contradizendo Cristo. O que ele está dizendo é: o nosso Senhor Jesus não falou isso, ele não disse isso que eu vou dizer agora, mas eu estou dizendo sob a inspiração de Deus. Então é bíblico, a palavra de Deus é exatamente igual, ok? Ele está dizendo que o nosso Senhor Jesus não disse isso, perfeito, nos evangelhos, mas necessitando-se de doutrina, esclarecimento, conduta cristã em relação a qualquer outro problema, seja ele qual for. Então o apóstolo Paulo, sob a autoridade de Deus, inspirado pelo Espírito, diz: então aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente, esse concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à escravidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? E você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, Paulo aqui, ele traz de forma muito clara a doutrina sobre a questão do divórcio entre casamentos mistos aqui. Não que alguém case de forma mista, a Bíblia proíbe isso, um cristão casar com um não cristão, no Antigo e no Novo Testamento. Isso aí nem se discute, ok? Esse é um ponto. Mas já dentro do casamento um se converte, e aí como é que faz? E aí ele diz: se consente viver, viva, Deus vai estar abençoando essa situação. Mas se o não crente quiser se separar, que se separe. Então Paulo é muito prático aqui. Paulo é muito prático, ok? Paulo é extremamente prático aqui. Ele não vai ficar arrastando o casamento, que o outro que está traindo, o outro está maltratando o irmão em Cristo, o seu cônjuge cristão, está vivendo no prostíbulo com outra família, com outra mulher, com outro homem, e o crente ali. Irmão, isso é abominável diante de Deus. É uma questão cultural, que a mulher deve aceitar o adultério do marido, porque é assim mesmo, todo homem traz. Isso é mentira, isso é errado, isso é pecado. Pior do que o adultério é triângulo amoroso, ok? Isso é pior, isso é abominável, diz as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso é abominável diante do Senhor. Então não é essa a condição que Deus quer que seus filhos vivam. Não é essa a condição que Deus quer que seus filhos vivam. A irmã sabendo que o seu marido está ali, mas está com outras mulheres, ou tem outra mulher, ou o irmão em Cristo que tem a sua esposa, e a sua esposa tem outro homem ou outros homens. Deus não te chamou a isso, Deus te chamou a paz. Então Paulo é muito prático. Se uma situação dessa é assim, se o incrédulo não quer viver com o cristão, e aí viver no casamento de forma decente, que se separe. E o irmão não fica sob a escravidão. Pronto, ele não vai casar, esse irmão por enquanto, a não ser que esse que se separou, esse incrédulo que separe, adultério, então esse irmão vai poder casar, tá bom? Esse irmão vai poder casar,
Se essa pessoa vivendo em um estado de imoralidade, que é o que provavelmente acontece, então o irmão está livre para nutrir outro casamento, e vai dizer Paulo no mesmo capítulo 7, que seja no Senhor. E aí que essa expressão no Senhor é um casamento cristão, um cristão com outro cristão, no Senhor, o casamento que é feito em Cristo Jesus, isso é no Senhor. Então, o que nós temos aqui é justamente essa ordenança. Paulo também é muito prático com relação a essa questão da sexualidade, porque às vezes a gente fica espiritualizando a coisa, como se o cristão, por ser cristão, por ser espiritual, então ele deve desconsiderar a questão aí da sua sexualidade. Aí Paulo vai dizer, se você não consegue viver sem viver solteiro, sem imoralidade, se você não consegue isso, casa, porque é melhor casar do que abrasar. Paulo vai usar essa expressão. Então o casamento, Paulo leva em consideração a necessidade sexual, o impulso sexual que o cristão tem solteiro, ok? Ele leva isso em consideração, e ele leva isso em consideração até das viúvas. Por isso que lá em 1 Timóteo ele vai dizer, olha Timóteo, não aceite viúvas que contem menos de 60 anos, tem que ter pelo menos 60 anos de idade. Ele quer dizer, uma senhora de muita idade aqui, que a vida média de uma pessoa naquele momento era 40 anos, e ele diz, olha, eu quero que as viúvas mais novas vão casar, tenham filhos, enfim. Então Paulo é muito prático nesse sentido, e a gente também tem que ser prático nesse sentido. A gente não tem que ficar nessa coisa de espiritualizar, como se, não, agora os meus desejos, os meus impulsos sexuais passaram porque eu me tornei um cristão. Não, você tem impulsos, você tem desejos, e Paulo também, nessa questão de ser um homem espiritual, mas também um homem prático, que isso precisa ver conosco. Ele diz que nessa questão de jejum, se um dos cônjuges quer jejuar, que seja só com o consentimento do outro, e por breve tempo, essa abstinência sexual, essa separação sexual, para que Satanás, Paulo vai dizer, não nos tente. Veja, Paulo está percebido dessa questão natural que Deus nos criou como um impulso sexual, que é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma criação de Deus, e Paulo leva isso em consideração. Por isso que o marido não pode se negar sexualmente para a mulher, e a mulher não pode se negar sexualmente para o marido. Paulo vai falar isso muito claramente. Então, essa questão da saúde do casamento é fundamental para que venhamos a ter um casamento santo, venhamos a ter um casamento abençoado, saudável em todas as áreas, inclusive sexualmente, porque não há casamento saudável sem uma sexualidade saudável nesse casal, ok? A saúde desse casamento, ela também passa pela saúde sexual. Vocês não são amigos, vocês são muito mais do que amigos. Casamento tem esse aspecto da amizade, do companheirismo, né? Dessa reciprocidade, dessa confidência, desse carregar a carga uns dos outros, um do outro. Mas você, como casal, vocês não são amigos. Tem que ter um impulso sexual, tem que ter desejo sexual, tem que ter relação sexual. Isso tudo é muito claro na Bíblia, e tem que ser falado, explicado isso de maneira muito clara, para que a gente não fique naquela dúvida, acanhada. Não, é isso aqui, a saúde do seu casamento passa por essa área sexual do seu casamento. Um casamento que não vai bem sexualmente, pode ter certeza que ele não vai bem ponto nenhum. Como eu disse, vocês não são meros amigos. Então é importante que tudo isso seja esclarecido, e que haja também essa praticidade, né? Essa praticidade do casamento. E veja que o casamento aqui, na questão do divórcio, não é uma prisão. O divórcio não se torna uma prisão aqui, mas se torna algo que vai tolir, né? Privar aqueles abusos, mas também vai trazer a ideia da liberdade. Ver a liberdade em que aquele que se divorciou tem agora para casar com outra pessoa no Senhor. Ele não está procurando divórcio, ele não está adulterando, ele não está
ajudar, mas sendo ele vítima dessa situação, né, ele pode então estar livre de um jugo, de uma situação dura, terrível, de um sofrimento que muitas vezes o outro impõe sobre o cristão. Eu espero que esses pontos que não foram esclarecidos, textos que ainda não tinham sido lidos, né, no vídeo passado, sejam de bênção, sejam esclarecedores para você, meu amado irmão, que você possa viver em plena santificação, junto com Deus, cuidando dessa área tão importante da sua vida, que é a sua vida moral. Boa parte da sua felicidade vai passar por essa área da sua vida moral. Se você é solteiro, se você é casado, né, a santidade vai sempre te guiar, a felicidade. Não há felicidade fora da santidade de Deus. Então, cuidar de você mesmo, seja você solteiro, seja você casado, né, você ter esses parâmetros bíblicos diante de você, no seu coração, vivendo uma vida de santificação, vencendo a imoralidade, né, conversando com o seu cônjuge sobre todas essas questões do casamento, também sobre essas questões da sexualidade. Outra coisa importantíssima, não demore para procurar ajuda, aconselhamento pastoral. Geralmente os casais, quando chegam, nós já tentamos resolver tudo, estamos patinando no mesmo pecado, na mesma situação, tem anos, e quando chegam, às vezes há muito pouco que se consegue fazer, porque o casal já está extremamente desgastado, ofendido com o outro, o casamento já está quebrado, aquele tecido já está apodrecido há muito tempo, então às vezes há muito pouco que fazer. Você procure ajuda o mais rápido possível. A mesma coisa com a questão da pornografia, às vezes está lutando ali e tudo. Não, meu irmão, procure ajuda. Vamos tomar decisões e atitudes muito práticas para que você possa vencer na sua vida e possa ter uma vida moral, seja uma bênção. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor que se preocupa tanto conosco em todas as áreas, e está aqui uma área da Bíblia, das nossas vidas, que a Bíblia tem um interesse muito profundo. Em todas as cartas de Paulo vai falar da santificação, a santificação moral, Senhor, sexual, em todas as áreas, meu Deus, e o casamento, essa questão do divórcio, há tantas coisas, Senhor, que estão hoje em dia sendo lançadas de um ponto a outro por aí. Às vezes o teu povo se sente meio que perdido diante de todas essas coisas, do que um diz, que o outro fez, enfim, mas que possamos olhar para a tua palavra como o nosso Senhor olhou desde o princípio. Senhor, o que o Senhor deseja são casamentos saudáveis, como o Senhor criou ali no Éden, a última das suas criações, o casamento. O Senhor é tão bom, Senhor. O casamento é uma grande e maravilhosa bênção. O ato sexual, Senhor, é tão belo. Deus criado por Ti, que nós como cristãos possamos, ó Deus, viver casamentos extremamente santificados, abençoados, felizes, realizados, e que possamos, Senhor, ó Deus, inspirar nossos filhos, que eles vejam o nosso casamento, o respeito, o companheirismo, o amor, a paixão que temos pelo nosso cônjuge, o amor que temos, Senhor, a alegria do casamento, e que os nossos filhos e netos possam olhar para o nosso casamento e dizer: eu também quero ter um casamento cristão, eu também quero casar com um homem de Deus, ou com uma mulher de Deus, eu quero ter um casamento assim, e que possamos, Senhor, ser, ó Deus, instrumentos da Tua graça diante de tudo isso, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, que o Senhor, ó Deus, derrame a Tua graça, a Tua paz, meu Deus. É a nossa oração a Ti, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, para a glória de Deus. Deus te abençoe.